Raquel, agora fala um pouquinho para nós aí, você que entende bem dessas questões aí, até anotei uma parte aqui de uma colega, mas eu quero perguntar para você, em relação aos pais, né? Que agora vamos entrar nas questões aí dos pais, pai e mãe. Porque tem muitas questões de julgamento, se a pessoa tem problema com o pai, o que, que pode acontecer, se ele não gosta da relação da pessoa com a mãe ou com o pai. Como que funciona essa questão da relação sistêmica e o dinheiro? Tudo na vida é postura. Tudo na vida parte de uma postura, Val. Eu posso estar aqui com você me achando a melhor, a mais poderosa, e isso vai levar a gente nesse movimento aqui a um resultado. Eu posso estar aqui de igual para igual com você, e isso vai levar a um outro tipo de resultado. A grande questão é que as pessoas, eu ouço isso demais em consultório, as pessoas viram e falam assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ser melhor do que o meu pai. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rica, eu quero ser melhor do que a minha mãe. Opa! Nós nunca vamos ser melhor do que eles vieram antes. Eles têm uma história muito maior, inclusive, do que a nossa. A gente pode olhar para a história deles, agradecer, reconhecer o presente da vida e pedir internamente a permissão para fazer um pouco diferente. Nem melhor, nem pior. Quando eu quero fazer melhor do que qualquer pessoa, e ainda piora um pouco quando é com relação a pai e mãe, eu estou num estado e numa postura de arrogância total. Quem sou eu para fazer melhor do que alguém? Eu posso fazer melhor do que eu mesma fiz ontem. Mas melhor do que você não tem nem comparação. Nossos trabalhos são diferentes. Você é uma pessoa diferente. E aí eu começo a gerar um conflito em mim, porque eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Eu vou precisar representá-los na vida, mas eu quero ser melhor que eles. Então, eu já estou julgando. Se eu estou julgando, eu já estou ali comprometendo aquela parte, aquele 50% que veio deles. Então, eu entro dentro de mim num processo que a gente chama dentro da visão sistêmica de emaranhado. Eu me emaranho. Atendo muitas pessoas. Estou angustiada, estou confusa, estou em depressão, estou com síndrome do pânico. Claro, tem uma discussão interna. Não estou falando que é só esse o motivo, ok, pessoas? Por favor, não interpretem mal. Que fique bem claro. Os cachorros. Que fique bem claro. Que fique bem claro que eu não estou questionando que tem uma questão física, que tenha questões aí médicas a serem olhadas. Não é isso que eu estou falando. Mas se eu estou nesse conflito, e aí voltando lá no início da nossa conversa, na questão emocional, a gente tem uma questão interna, emocional, que compromete todo o outro processo. Uma vez, Val, uma tia minha falou assim, a gente é muito bobo, sabe? Na simplicidade dela, ela falou assim, a gente é muito bobo. Uma simples dor de cabeça tira a gente de qualquer processo que a gente esteja, de qualquer felicidade, de qualquer alegria. Então, imagina essa negação interna com relação ao próprio pai, à própria mãe. O meu pai pode, como homem, ter uma série de defeitos. A minha mãe, como mulher, pode ter uma série de defeitos. Mas, como pai e como mãe, eles me deram a vida. Ponto. Depois de ponto, não tem vírgula, não tem interrogação, não tem exclamação, não tem mais nada. É ponto. Eles me deram a vida. Que corre aqui, ó, nas veias. 50% de cada um. Julgar isso e querer ser melhor que eles, eu estou julgando a mim mesma. Eu estou comprometendo o meu rendimento, a minha produtividade, o meu desenvolvimento, enfim. É como se uma parte minha estivesse a favor de crescer e ter dinheiro e ficar rica. E a outra parte estivesse negando e querendo matar essa possibilidade.
Então, a gente entra em conflito pela simples postura, né? Às vezes, ontem eu fiz uma constelação em grupo, e aí eu fico observando os semblantes. Aí eu vou falando, né? Aqui na internet a gente não tem os semblantes para olhar, mas eu vou falando e as pessoas vão. Aquelas caras e bocas, né? E aí a gente vê que a pessoa está resistindo a um conceito novo. E se ela está resistindo a um conceito novo e ela não faz um pouco diferente, ela vai ter os mesmos resultados. Então, quando Jesus, quando é um mandamento, né? Quando é bíblico, honrar pai e mãe, Jesus não pediu, a Bíblia não pede, os mandamentos não pedem para obedecer, não pede para amar, não pede para fazer, né, assim, não pede para concordar, não pede isso, pede para honrar. Honrar é reconhecer. Reconhecer profundamente. Eu só estou aqui com você porque atrás de mim tem um pai e uma mãe que me deram a vida. Que vieram dos meus avós. Que vieram dos meus bisavós. Eu não estou sozinha aqui. Eu estou falando de DNA. Está aqui. Você só está aqui comigo porque os seus pais te deram a vida. Que os seus avós deram para eles. Então, é uma corrente de vida. Quando eu fico no julgamento a eles, na crítica impositiva, imagina que eu estivesse aqui te julgando agora. É como se eu fosse melhor. Ó, eu sou... Nossa, Val, eu sou a poderosa nessa história. E isso já minimiza os meus resultados. Entende? Então, parte de uma postura. Tem coisa que é inquestionável. Tem gente que chega para mim no consultório e fica assim, mas por quê? Eu falo, não sei por quê. Deixa eu te falar, não sei por que eu nasci. Eu não sei por que eu vivo. Eu não sei por que eu vou morrer. Isso eu sei, todo mundo sabe. Mas eu também não sei o porquê. Tem coisa que não tem porquê. Entende? Então, essa coisa mental, ela é limitadora em alguns momentos. Nós precisamos mudar a mentalidade para a gente começar a avançar no nosso emocional. Você sabe, Val, Você sabe que o coração tem neurônios? Olha, eu não tinha parado para pensar ainda, viu? E olha que eu sou da área de saúde até, mas eu não tinha parado para pensar nessa questão de neurônios no coração. Existe um estudo que foram encontrados neurônios no coração e agora o desafio da gente é pensar com o coração, coisa que a gente nunca foi treinado. Pode pesquisar no Google aí, gente. É importante a gente entender que a mente sozinha não vai resolver a questão. Grandes seres ricos, né? Nós estamos falando de dinheiro, Ayrton Senna, Mandela, pessoas que tiveram prosperidade, abundância, riqueza, tiveram o diferencial do pensar e do sentir de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Não era só uma linha de pensamento. Mandela foi um homem extremamente sensível. Ayrton Senna foi um destaque porque tinha emoção à flor da pele. Então, a gente fica achando que eu tenho que estudar, eu tenho que pensar, tem tudo isso, não estou desconsiderando nada. Mas eu preciso começar a juntar essa parte aqui com essa parte aqui. Inclusive, eu vou ver uma coisa aqui que eu anotei de uma colega, que fala assim, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E aí fala, se você cura a relação com a mãe, você alcança prosperidade e sucesso. Se você cura a relação com o pai, você alcança coragem e força. Quando você deixa de se nutrir da força materna e paterna, sua vida profissional e financeira entra em desequilíbrio. Exatamente isso. O que é esse nutrir, né? É um reeducar-se, Val, que a gente precisa.
a gente ganha essa força e a gente precisa ir para a vida. Filho que fica demandando, esperando ganhar do pai e da mãe, está numa postura de criança. Adulto trabalha e recebe. Então tem os dois lados aqui. A gente às vezes não faz o movimento de ir ganhar o dinheiro, de ir buscar o dinheiro, buscar o sucesso, porque não estamos resolvidos com as nossas questões com pai e mãe. E às vezes a gente está apegado demais a pai e mãe, e a gente quer que pai e mãe resolva pra gente. Então, é 880. A gente precisa começar a entender que pai e mãe deram o suficiente, deram o mais importante, que foi a vida. Até uma certa idade, eles dão também o sustento. Depois disso, a gente precisa conquistar. Mas eu conquisto se eu estou já transbordando dessa energia do pai e da mãe. Julgamentos, críticas, questões não resolvidas, eu não vou transbordar, eu não vou para frente. Eu continuo presa ao que foi. E isso vai limitando, me limitando, limitando minha vida, limitando os meus resultados. Tudo que está falando nesse texto aí que você trouxe é exatamente o que nós estamos falando aqui. Eu tomo, eu recebo a vida, agradeço, reconheço profundamente do fundo do meu coração, deixo de julgar, deixo de criticar e vou. Eu não posso ficar olhando para trás o tempo inteiro, eu não posso ficar demandando dos meus pais o tempo inteiro. Quantos adultos você conhece que ainda demandam do pai e da mãe? Tem muito adulto, né? Porque eu nunca... Tem muito adulto que às vezes tem pai. Tem muito adulto que é assim, né? Ela é adulta, já tá ficando mal, já passando dos seus 30, lá vai anos. E assim, vai passando os anos e a pessoa ainda tem uma postura de criança em algumas atitudes, né? Ela ainda é um pouco infantilizada. Eu até falei para você que eu fiz uma constelação sistêmica em 2020. E aí, quando eu fui fazer, eu queria ver uma questão, né? Algumas coisas assim. E o que ela me mostrou, assim, que eu não conseguia me sentir uma mulher de verdade, sabe? Eu não conseguia me sentir mulher. Imagina você com mais de 30 anos e você não se sentir uma mulher adulta. Você ainda está na postura de uma adolescente? Sim. E aí, daquele momento em diante, eu entendi que eu ainda estava lá ligada à minha criança de 12 anos, ali para os 12, 13 anos, e martirizando uma questão com a minha mãe. Porque quando eu era criança, a minha mãe era muito brava, né? Minha mãe desceu o rei, né? Minha mãe era brava. E o meu pai já era assim, a gente cresceu com aquela paixão pelo pai, sabe? Na minha casa é muito assim, tanto eu quanto meus irmãos. Muita paixão pelo meu pai. E a minha mãe, como ela era brava, a gente ficou um pouco desligada. Mas aí, o que acontece? Eu fui pra vida, eu fazia muitas coisas, tudo que eu gostava, porque talvez aí tá nessa questão da força do pai, né? E meu pai me permitiu sair pro mundo de morar fora de casa cedo. Aos 15 anos eu já fui morar fora de casa, né, dos meus pais. E então, assim, o meu pai me empurrou pra vida, porque talvez está ligado essa questão aí, né? Porque o pai fala que o pai é mundo e sucesso, né? Você vai pra vida. Então eu consegui sair muito cedo, consegui fazer as minhas coisas que eu queria, mas vira e mexe eu estava julgando a minha mãe, culpando ela por alguma coisa que não estava dando certo para mim hoje, na minha vida de adulta. Sim. E aí, a partir do momento que eu consegui olhar que se eu continuasse naquela postura de julgamento para a minha mãe, porque quem me conhece assim lá na minha infância, talvez entenda um pouquinho, foi uma situação assim um pouco complicada, mas eu percebi que se eu continuasse julgando ela pela a minha vida adulta hoje, eu não ia sair do lugar, que ia estar rodando em círculo, né? Rodando no mesmo lugar. Andava e estava no mesmo lugar. E aí, quando a gente passa a entender
e algumas coisas, a vida começa a fluir, as coisas começam a andar, começa a dar certo. Sim, exatamente. Porque uma parte sua estava leal aos seus 50% dela, que você julgava, então você precisava repetir em algum nível, porque você estava julgando, né? Então aí você põe um limite, você põe uma dependência ali, você põe um ponto que não é para pôr, não é para ser colocado. É muito importante a gente entender que nós viemos desses dois. Não tem como negar. Eu costumo perguntar para os meus clientes o seguinte, Val: quem escolhe pai e mãe pra gente? Ninguém. Quem escolhe pai e mãe pra gente? Ninguém, né? Quem Não escolhe? tem escolha. A gente não tem como escolher os pais. Bom, eu acredito em Deus e na vida. Então, acho que a vida e Deus Sim. escolhem pra gente. Não é uma escolha Sim, nossa. sim. E se escolheram, é porque tem um propósito, né? E faz parte desse propósito a nossa evolução. Então, eu só vou evoluir na hora que eu compreender que tá tudo certo. Eu venho de um pai e de uma mãe que a vida e Deus escolheram para mim, certo? Sim. Eu não tenho como ir para a vida discutindo com a vida, me colocando esse limite. Eu vou ficar, vida, você me deu um pai que bate, uma mãe que judia, e eu não estou desconsiderando a dor da pessoa que passou por isso. Mas isso, mesmo que a gente não saiba e não entenda, tem um propósito, e é um propósito evolutivo. Né? Precisa tratar essa dor, precisa trabalhar essa dor, precisa, olha, não pode desconsiderar, não pode pôr debaixo do tapete. Mas ficar preso nessa dor é discutir com Deus, é discutir com a vida. É falar para Deus, ó, Deus, você errou. Você errou no pai que você escolheu para mim, você errou na mãe que você escolheu para mim. E tem pessoas, Val, dentro do meu consultório, eu vejo isso todo dia, que ficam a vida inteira nisso. Poxa, vamos começar a entender qual é a minha interpretação com relação a esse pai e essa mãe que está me impedindo de ter sucesso e ter dinheiro? Vamos entender qual é a minha postura diante da vida como um todo que está me impedindo de ter sucesso e dinheiro? Ao invés de eu ficar discutindo com a vida?